Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Também estamos no YouTube, lembrando que todo o conteúdo do nosso programa fica disponível tanto na versão em áudio quanto na versão em vídeo pelo YouTube. E você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Bom, esse é um episódio que eu já estava prometendo há algum tempo, porque a gente vai falar sobre tendências, na verdade, sobre mudanças de mercado, modismos, tendências e as chamadas mega tendências. A ideia para esse episódio começou porque alguns episódios atrás do Up to Date eu falei sobre a movimentação da Philip Morris, que ao mesmo tempo que estava pretendendo fechar algumas fábricas na Alemanha, estava tendo um movimento de alta na bolsa por conta de um novo negócio com foco no consumo de nicotina pela forma oral. Então, quer dizer, substituindo o cigarro por uma nova forma de consumo de nicotina com a chamada marca ZYN. E eu falei sobre isso num dos episódios recentes do Up to Date, vou deixar o link aqui na descrição. Isso levantou toda uma questão, né, sobre as mudanças de mercado, como essas mudanças acontecem e por que o marketing tem que estar atento a esses movimentos. Também recentemente, essa eu acabei não colocando em nenhuma edição do Up to Date, mas não tem muito tempo, a notícia aqui do dia 21 de novembro, que saiu no Meio Mensagem, novas gerações tendem a moderar consumo de álcool, diz pesquisa. Uma pesquisa da Gol Magenta entrevistou mais de 1.000 brasileiros e detectou aumento do interesse por opções de bebidas sem álcool e busca por estilo de vida mais saudável. Então, todos esses movimentos mostram uma preocupação que, na verdade, está ligada a duas necessidades fundamentais quando a gente fala de estratégia e planejamento de marketing. Quais são essas necessidades? Primeiro, uma necessidade de renovação constante da base de clientes. Isso é algo que a gente fala também com muita frequência aqui no canal. Toda empresa, ela pode ter uma base de clientes já instituída, já consolidada, mas ela precisa, de alguma maneira, sempre estar buscando esse diálogo com as novas gerações. Porque se eu tenho uma base de clientes que não se renova, por mais que ela seja sólida, eu, na verdade, estou colocando um prazo de vida útil aí para a empresa, para o negócio, porque se essa base não se renova, uma hora, invariavelmente, as pessoas acabam morrendo, mesmo que seja na mais alta idade, de pura velhice, mas se essa base não se renova, a empresa e aquele modelo de negócio ali, de certa maneira, está com os dias contados. Então, é natural que para todo negócio que está num cenário competitivo, eu busque essa renovação da base. Ao mesmo tempo que eu tenho a minha base já consolidada de clientes leais, que estão muito satisfeitos com aquilo que eu entrego na forma de produto ou de serviço, mas eu estou sempre tendo que dialogar com as novas gerações e principalmente entendendo as novas dinâmicas, os novos hábitos, as novas simbologias que essa nova geração traz. E é por isso que, de certa maneira, a gente fala de renovação. Semana passada falei sobre renovação da marca Jaguar, sobre o movimento de rebranding que gerou muita polêmica, e aquilo ali também tem a ver com isso, de uma renovação do público. Consequentemente, eu tento renovar a linguagem, renovar a narrativa, renovar todo o aspecto simbólico ali que está envolvido na dinâmica daquela marca. Gostando ou não do que a Jaguar fez, e se vai dar certo ou não, isso já é uma outra história, mas está claro ali que é uma movimentação para tentar dialogar possivelmente com um novo perfil de público que a marca está acreditando que é um perfil de público que está mais antenado com aquele tipo de narrativa do que com a narrativa mais tradicional que a marca trabalhou até então.
Uma outra necessidade importante quando a gente fala de marketing é a necessidade de adequação das ofertas, daquilo que a gente vende, aos novos contextos de mercado. O tempo todo, o marketing precisa olhar para o cenário que ele tem diante de si, para o mercado, e tentar entender como é que aquele mercado está se modificando, como é que aquele mercado está se transformando. Porque pode ser que numa dessas mudanças, aquilo que eu vendo, o setor onde eu atuo, possa ser impactado de uma maneira mais forte e isso começar a refletir nas vendas, que eu posso ter a mais quando é uma mudança favorável ou posso ter a menos quando essa mudança já não é tão favorável. Por isso mesmo é que o marketing fica super preocupado nas questões ligadas a comportamento do consumidor, por isso a gente faz pesquisa, a gente faz análise, a gente tenta montar relatório, tudo no sentido de tentar entender para onde esse contexto está indo, o que pode estar em curso de alteração e como isso pode impactar o nosso negócio. Porém, mais do que ficar de olho no consumidor é super importante, mas muitas vezes o marketing fica tão focado ali no consumidor, no perfil do público, que esquece de olhar para outros elementos que estão ao redor. E aí que a gente fala, né? A gente precisa ficar de olho em outros fatores que vão impactar diretamente nesse ambiente e que podem indicar mudanças no cenário que a gente tem pela frente. E é aí que a gente olha para as chamadas tendências. E é importante também diferenciar esses movimentos de mudança, porque na verdade a gente pode chamar tudo de tendência, mas tem uma diferença. Algumas coisas são meros modismos, algumas coisas de fato são tendências e outras coisas são outros movimentos de mudança, são as chamadas mega tendências, e é um pouquinho do que a gente vai tentar entender nesse episódio de hoje. Por que é importante identificar e diferenciar esses movimentos da maneira correta? Porque eles vão influenciar e ter um impacto direto no nosso planejamento estratégico, naquilo que a empresa está projetando para o futuro, seja num curto, médio ou longo prazo. Entender e classificar corretamente esses movimentos de mudança é super importante para que você não direcione a empresa num sentido equivocado, ou então comece a concentrar esforços em uma determinada categoria, em um determinado movimento, e aquilo não tenha sustentação futura, porque rapidamente aquilo deixa de ter relevância. Então, vamos começar do começo, né, entendendo assim, o que é o conceito de tendência, e aí eu fui buscar no dicionário Oxford a definição de tendência. Vamos lá. Uma tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou a agir de certa forma. Pode ser uma predisposição ou uma propensão a agir de determinada maneira. Pode significar também a evolução de alguma coisa num sentido determinado, ou ainda a propensão que orienta alguém a fazer ou realizar determinada coisa, uma vocação, por exemplo. Então vejam que todo movimento de mudança que a gente vê, seja no comportamento de uma pessoa, mas aqui a gente está falando de contextos mais amplos, né? De um cenário local, de um cenário regional, nacional ou global, né? Mas eu estou falando de uma tendência, algo que, alguns elementos que meio que dão um empurrãozinho para que as coisas caminhem numa determinada direção. E aí quem está atento a esses pequenos movimentos, de repente consegue antecipar e prever, de certa maneira, o que está por vir daqui a algum tempo. Coisas que ainda não se consolidaram, mas que podem vir a se consolidar daqui a um determinado período de tempo. É importante também a gente olhar para isso, porque muitas vezes as empresas, quando elas são impactadas pela mudança, ou quando elas começam a reagir à mudança, é justamente quando aquilo já se tornou muito óbvio. Então você ficar de olho nessas movimentações de mercado também é importante para você manter a competitividade, porque vejo que quando a coisa já se torna óbvia, está saindo em todos os jornais, está todo mundo falando, quer dizer, e todas as empresas começam a reagir, se você já estava num cenário ali de paridade de oferta, a tendência é que você continue nesse cenário de paridade de oferta ou de paridade de recursos, porque está todo mundo usando o mesmo tipo de recurso. É como se eu dissesse para você agora que, olha, usar o ChatGPT no desenvolvimento de algum conteúdo, no desenvolvimento de algum documento aí para tua empresa, vai gerar vantagem competitiva.
competitiva. Não vai, porque se todo mundo está usando, e da mesma forma, se eu dissesse lá no meados dos anos 2000, olha, você usar um buscador como o Google é uma grande vantagem competitiva. Não é, porque está todo mundo usando. Então a vantagem competitiva, quando você olha para esses movimentos de mudança, ela só pode ser obtida se você consegue antecipar alguma coisa desse movimento de mudança. E aí sim, quando o mercado resolve virar a chave, quando o mercado como um todo finalmente percebe que a mudança está acontecendo, você já está direcionado, já está encaminhado, já está engatilhado com aquela mudança. Então, na verdade, quando a gente fala de observar essas movimentações de mercado, é também uma maneira de você manter a empresa mais competitiva, mais oxigenada e também com maior capacidade de inovação. E é importante a gente pensar também que os contextos de mercado são sempre cenários mutantes. O mercado nunca é estático. A menos que a gente esteja falando de um cenário passado, né, para avaliar alguma coisa que já aconteceu. Lá nos anos 80 o cenário era esse. Então a gente pode avaliar com os fatores que estavam lá naquele momento. E aí a nossa análise parte para fatores que são estáticos, porque não tem como se mudar o passado. Mas quando a gente está falando do cenário atual, é sempre o quê? Um cenário de mudança. E se esse contexto é mutante, e a gente está falando de mercado ali como contexto de troca de mercadorias, mas todo, entre aspas, mercado está dentro do quê? Dentro de uma sociedade, dentro de um contexto maior que é impactado por outros fatores que não apenas os fatores tradicionais que a gente considera quando está analisando um mercado. Como essa sociedade se transforma ao longo do tempo, eu preciso estar de olho nesses fatores que acabam sendo os gatilhos ali para alguma mudança. E quando a gente vai estudar comportamento do consumidor, a gente olha para uma série de fatores, não apenas os fatores econômicos ou os fatores mais conectados ali ao contexto de mercado e à dinâmica empresarial. Bom, alguns são óbvios que o pessoal do marketing sempre está de olho. Por exemplo, fatores demográficos, que são as características demográficas e recortes estatísticos de uma população. Mas você tem também fatores geográficos ligados ali à localidade, à região onde aquele público reside e, obviamente, a um contexto local. Se eu olhar mais pela perspectiva do indivíduo, da pessoa, né, você tem os fatores psicológicos que tem a ver com o perfil psicológico ou o perfil comportamental de um determinado tipo de pessoa ou de um grupo de pessoas. Você tem os chamados fatores sociais, que tem relação direta com os grupos que existem na sociedade e como eles interagem e trocam entre si. Então você tem dentro de uma mesma sociedade inúmeros, centenas, milhares de grupos diferentes e com subgrupos dentro desses grupos, e esses grupos vão ter valores específicos, narrativas que vão ter mais apelo ou não junto a eles, características comportamentais comuns. Enfim, você vai ter uma série de questões que ajudam a entender por que aquele grupo e no limite ali da coisa, por que aquele indivíduo se comporta de forma A ou de forma B. E você tem ainda os chamados fatores culturais, porque aí tem a ver com o conceito de cultura. Tem conteúdo antigo aqui que eu gravei no início do canal que fala sobre aspectos culturais, né? Mas aí a gente está falando de cultura num sentido mais amplo, a cultura como conjunto de crenças, valores, símbolos, linguagem, que são compartilhados por um determinado grupo. Por isso eu posso falar, por exemplo, de cultura brasileira como um grande arcabouço de símbolos, de valores, de linguagem, mas dentro da cultura brasileira, e aí o Brasil como é um país gigante, você tem centenas ou milhares ou dezenas de milhares de culturas locais, culturas regionais, microculturas, quando falando de pequenos grupos ou nichos, e aí você tem os elementos simbólicos ali que unem esse grupo, sendo o principal deles possivelmente a linguagem. Então, um fator identificador comum da cultura brasileira é que todos nós aqui falamos português, ou pelo menos tentamos, né? Nem todo mundo fala um português super correto, mas pelo menos a galera tenta ali se comunicar no mesmo idioma. Por fim, para olhar para esses contextos de mercado, eu tenho os chamados fatores situacionais ou contextuais, que tem a ver com uma situação específica, um contexto de uso específico.
Então, de repente, você vai ter um determinado hábito de consumo ou vai ser forçado, entre aspas, a um determinado hábito de consumo dentro de uma situação ou de um contexto específico. Aquilo, de repente, não era esperado, mas você precisou daquilo ali naquele momento e aí você vai consumir aquilo. E aí você pode ter um comportamento A, B ou C, né, que vai ser modificado também naquele contexto específico. E aí um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é, se tem pessoas que são fumantes só quando estão em determinados eventos sociais. O camarada não tem o hábito de fumar ou não tem o hábito de beber, mas naquele contexto ali ele talvez se sinta mais à vontade ou acredita que talvez seja um elemento necessário para ele se integrar ali melhor e ele passa a adotar aquele hábito. Da mesma forma, um outro exemplo de consumo baseado num fator situacional é se eu tenho uma mudança de tempo. Então você está andando pela rua, de repente começa a chover, se você está num grande centro comercial, rapidamente aparece um vendedor de guarda-chuva para te oferecer ali a ferramenta, né, que vai ajudar você a se proteger da chuva. Então são exemplos aí de fatores situacionais ou contextuais. Por que eu estou falando de todos esses conjuntos de fatores? Porque todos eles podem, em maior ou menor grau, contribuírem para uma mudança, uma transformação social que pode acontecer aos poucos, pode acontecer numa velocidade maior, ou pode ser algo que vai ficar cozinhando em banho-maria ali durante anos, talvez durante décadas, e aquilo fica tendo uma evolução muito lenta, mas de repente a coisa pode acontecer. Então, na verdade, todos esses grupos de fatores trazem atributos que podem mudar ali a dinâmica das coisas. E aí, pela perspectiva do marketing, pela perspectiva da estratégia empresarial, eu vou ter conjuntos de atributos que eu consigo, a partir da minha abordagem, a partir da ação da empresa, a partir do meu planejamento de marketing, tentar influenciar de alguma maneira. Então, por exemplo, se as pessoas não gostam de um determinado sabor, imagina que eu tenho uma fábrica de refrescos e aí as pessoas não estão habituadas aqui no Brasil a consumir determinado sabor de refresco. E eu posso fazer uma campanha, fazer comunicação, enfim, gerar experimentação para tentar inserir isso no dia a dia das pessoas. Então existem elementos que eu, enquanto empresa, e que a minha estratégia de marketing pode tentar influenciar. Agora tem outros fatores, que é o que a gente chama na parte ali de ambiente de marketing, que seriam fatores de macroambiente que não podem ser influenciados, o que quando muito podem ser observados. Então a gente pode pensar, por exemplo, em questões macroeconômicas. São coisas que a gente pode observar, mas é difícil entender, ou é improvável que uma empresa sozinha tenha condições de influenciar, né, nessas métricas macroeconômicas. Então, por exemplo, se o dólar sobe ou desce, ou se um outro fator de mercado se altera, um outro fator macroeconômico, são elementos que a empresa consegue observar, mas não consegue influenciar diretamente a partir da sua abordagem e da sua estratégia. E por isso mesmo, eu tenho que ficar ainda mais atento, porque muitos desses fatores que a gente citou aqui desses grupos são chamados fatores de macroambiente. Então a gente consegue observar de alguma forma, mas a gente não consegue influenciar. Se eu consigo observar, mas não consigo influenciar, portanto a minha estratégia tem que ser preventiva, eu tenho que estar muito mais atento a mudança que pode ser gerada a partir desses fatores, porque aí eu passo a estar preparado para uma eventual mudança, e é nesse ponto que a gente traz aí o objetivo do episódio de hoje. Eu entender as tendências, as mega tendências e os modismos é uma forma de eu manter a minha competitividade, manter a minha capacidade de inovação, porque eu estou mais preparado para essas eventuais mudanças que venham a surgir. A grande questão é que existem mudanças que são mais rápidas e podem ter um ciclo de vida muito curto. Na verdade, sim, olhando para um cenário maior, eu consigo observar muitos desses fatores, mas nem tudo eu consigo antecipar. Até porque algumas dessas movimentações são imprevisíveis. Por mais que a gente tenha modelos matemáticos, hoje em dia inteligência artificial para tentar prever, com toda a tecnologia que se tenha,
ainda não existe nenhum método para prever com 100% de eficácia o futuro. E nem vai existir, porque são tantos fatores, a realidade é de uma complexidade tão imensa que na verdade eu teria que conseguir calcular com precisão todos eles para entender exatamente para onde as coisas estão indo. E na verdade, quando eu consigo calcular um exatamente, pode ser que muitos outros já tenham mudado. Tem um episódio antigo também do Talk to Biz, onde eu falo sobre visão determinista e visão não determinista, uma realidade mais linear ou não tão linear, onde a gente fala um pouco sobre isso, sobre pesquisa de mercado, sobre o que de fato a gente consegue prever e o que a gente não consegue prever, porque o universo tem essa natureza caótica. Então, mesmo que eu tenha capacidade de computação e informação suficiente para acompanhar todos esses elementos, esse infinito número de elementos e variáveis que são tão complexas, na verdade, como eles mudam o tempo todo e podem mudar de uma forma meio que aleatória, eu não conseguiria prever com 100% de certeza ou com 100% de eficácia todos eles. É por isso que eu não consigo antecipar tudo, por isso que eu não consigo prever tudo. E alguns desses movimentos, como eles surgem às vezes de uma questão, de uma movimentação social que ganha maior amplitude muito rapidamente, normalmente a gente classifica esses como modismos. É muito comum, principalmente em tempos digitais, que você tenha dentro da chamada cultura de memes, por exemplo, você tem algumas coisas que ganham destaque durante uma semana, 15 dias, 20 dias, e depois a coisa cai no esquecimento. Então aquele movimento ali tem um ciclo de vida curtíssimo, porque na verdade a coisa tem um pico e de repente está todo mundo falando sobre aquilo, mas na semana seguinte, ou passados 20 dias, ou no mês seguinte, ninguém nem mais lembra que aquilo ali aconteceu. E aí, para a empresa, todos esses movimentos que são de curta duração, que podem ter um ciclo de vida muito curto e que são levados ali por dinâmicas que a gente não consegue controlar e também não consegue prever, normalmente uma dinâmica social ali de aceitação ou de rejeição de alguma coisa ou de uma ideia com muita força ali, com muito ímpeto, a gente pode classificar isso como modismo, né? O modismo, ele dentro desse nosso cenário contextual aqui de marketing, é algo que é de certa maneira imprevisível. Ele possui curta duração, não tem grande relevância, justamente porque ele não gera uma mudança de comportamento duradoura, uma mudança no contexto social que seja significativa e que se consolide ao longo do tempo. Então eu posso ter um modismo, agora que a gente está chegando no período de verão, né, período de férias, eu posso ter um modismo ali dos tons de cor para esse verão. Mas aquilo vai durar só essa estação e não vai se consolidar ao longo do tempo, ou não tende a se consolidar ao longo do tempo como uma, de fato, alteração no comportamento e no gosto das pessoas. Da mesma forma, alguns pratos, alguns tipos de comida podem ganhar muita proeminência, muito destaque em algum momento, mas depois eles caem, não no esquecimento, mas eles voltam a ter o consumo num ritmo mais regular. Então, esses movimentos que têm um pico, mas que não geram uma transformação de fato na dinâmica social ou no comportamento das pessoas, a gente vai olhar e vai classificar isso como um modismo. Muitas das coisas que a gente vê, principalmente por conta desses hypes do digital, na maioria das vezes são modismos, são coisas que ganham muito destaque, todo mundo está falando, todo o mercado parece estar apontando naquela direção, mas não gera de fato uma mudança comportamental ou uma mudança estrutural na sociedade para que aquela transformação tenha sustentação ao longo do tempo. Então tá todo mundo falando daquilo, tá todo mundo apontando para aquilo e colocando aquilo em destaque, mas daqui a pouco o movimento esfria. Na maioria das vezes, quando a gente fala de modismos, é preciso ter um senso de oportunidade ali para conseguir, de repente, surfar naquela onda. Mas é preciso ter cuidado também para você não apostar fichas demais em algo que vai durar algum tempo, mas não vai durar tanto tempo assim. E de repente a empresa faz um investimento muito grande ou faz um aporte, né, de energia, de tempo, de recursos em determinada direção, e mais um pouquinho à frente aquele movimento se dissipa
E aí a empresa não tem mais, ficou com a dívida, ficou com o estrago já feito, mas não consegue ter o retorno daquilo que foi investido. De certa maneira, foi o que aconteceu com aquela rede social indiana, o Ku, que quando teve a explosão de usuários aqui no Brasil, por conta das mudanças no Twitter, né, eles começaram a investir aqui no cenário, no contexto brasileiro, mas passados 15 dias, 20 dias, o público brasileiro saiu, voltou a usar o Twitter ou começou a procurar outras alternativas, e a empresa que tinha feito um investimento significativo, ou pelo menos disse ter feito, né, um investimento significativo naquela direção, ficou a ver navios porque não tinha mais a participação do público. Uma tendência é algo que, como a gente já falou, traz esse contexto de mudança, uma mudança gradativa que vai se consolidar ao longo do tempo, e você tem uma mudança estrutural. Acho que essa é a principal diferença. Então, quando a gente fala, por exemplo, do número de fumantes, quando eu dei a nota lá sobre a Philip Morris, ou então no comportamento da nova geração que tende a olhar para um estilo de vida mais saudável, é fato que você começa a ter uma mudança estrutural. Eu dou o exemplo pelo meu filho aqui, que praticamente não consome nada de refrigerante ou de sucos industrializados, mas eu vejo isso refletido no comportamento de outras famílias e de outras crianças da geração dele. Ou seja, se essas crianças têm esse comportamento hoje, a médio e longo prazo, eu tô olhando aí para uma diminuição considerável no consumo desse tipo de bebida. E se eu tenho gerações que estão cada dia mais antenadas a um comportamento saudável, também a médio e longo prazo, eu estou olhando para uma mudança no comportamento das pessoas, uma mudança no contexto social, que eu passo a ter uma sociedade mais preocupada com esse tipo de questão, e consequentemente isso tem um impacto nas vendas e no portfólio de produto que essas empresas comercializam. De repente, para uma grande empresa de bebidas, como a Coca-Cola, como ela já vem fazendo, né, mudando um pouco e diversificando esse portfólio para ter outras opções de bebidas e não apenas refrigerante. Ela já fez esse movimento olhando para essa potencial mudança de mercado. Portanto, quando a gente fala dessas mudanças que geram uma transformação estrutural, aí eu estou falando de uma tendência. Mas você viu aí no início do episódio e no título que a gente está falando também de mega tendências. Bruno, qual é a diferença de uma tendência para uma mega tendência? No caso de uma tendência e de uma mega tendência, eu estou sempre falando de uma mudança estrutural, que pode levar a uma mudança no contexto, no comportamento das pessoas, naquilo que as pessoas valorizam. Então eu tinha uma geração que valorizava mais determinado aspecto, agora eu tenho uma geração que valoriza menos determinado aspecto, ou vice-versa. Então eu estou sempre falando dessas mudanças estruturais que vão ganhar mais musculatura e envergadura ao longo do tempo. Então muitas vezes é uma mudança que começa pequenininha e que por isso mesmo nesse início ninguém está atento, mas que lá na frente ela vai ter vai gerar um impacto significativo. A diferença da tendência para a mega tendência é só essa janela de tempo. Normalmente quando a gente fala de tendências, a gente está falando de algo para se consolidar num cenário para daqui a 5 anos, por exemplo, de 5 a 10 anos talvez. Quando a gente fala de uma mega tendência, é algo que está conectado ali com uma mudança geracional. Então eu tenho um movimento que vai se consolidar talvez num cenário de 15, 20 anos ou mais, porque na verdade eu preciso que uma nova geração, que essa sim vai valorizar esse novo comportamento, esse novo hábito, esse novo tipo de narrativa ou esses novos valores, enfim, essa nova filosofia de vida, para que ela assuma o comando, ou seja, quando essa geração que hoje é bebê, é criança, e ela vai estar entrando no mercado de trabalho, se tornando chefes de família, enfim, assumindo o comando de empresas, essa geração passando a ocupar esse espaço principal, esse espaço de prevalência dentro da sociedade, aí essa mudança se consolida. Então, na verdade, quando a gente fala de uma diferença de tendência para mega tendência, na verdade tem a ver só com o tempo de maturação, de uma transformação, de uma mudança, para aquilo ali, de fato, se consolidar e se instituir como a nova realidade, a nova dinâmica para aquele contexto social ou para aquele mercado. A questão do fumo tem muito essa característica de mega tendência, porque é um movimento que
começou há décadas passadas, das pessoas estarem mais preocupadas com os males gerados pelo cigarro, e aí você vai tendo uma conscientização maior. A cada nova geração esse consumo vai diminuindo, tanto é que eu trouxe a nota da Philip Morris, e aí com o tempo você tem uma mudança de fato estabelecida no volume de vendas que eu tinha para um determinado produto e no volume de vendas que eu tenho hoje. Mas não é uma mudança que acontece assim, num curto espaço de tempo. Não é algo de um ano para o outro, num intervalo de 5 anos. É preciso que toda uma nova geração se estabeleça e essa geração começa a ensinar e dar exemplos diferentes para o seu filho. Aí essa outra geração, quando chega, aí o impacto é maior. E aí esse mercado começa a capotar de vez. As empresas precisam ficar atentas a todos esses movimentos, justamente porque parte daquele princípio, dos princípios de preocupações básicas ali, do hall de preocupações básicas do marketing que eu citei no início do episódio. Renovação da base de público e o fato da oferta estar sempre em sintonia com os valores e com as dinâmicas do mercado. Se eu perco isso, e se eu não estou atento a essa movimentação, uma hora o impacto acontece e aí a pancada é muito maior. Muitas vezes é aquela mudança que fica cozinhando ali ao longo de um tempão e não gera grande efeito. Mas quando o mercado vira a chave, de fato a mudança vem rápido. Muita gente fala, só para a gente terminar, do exemplo ligado ao consumo de carne, que há uma tendência mundial a essa desaceleração do consumo de carne, até porque carne vai se tornando cada vez mais caro, carne vermelha no caso, né? Vai se tornando cada vez mais caro, tem toda a questão do impacto ali ambiental, também as questões de sustentabilidade para a produção de carne, tem uma questão da ética ligada à preservação e ao bom cuidado ali, contra os maus tratos a todo tipo de vida, né? Então tem uma série de questões que levam a gente a ficar atento a essa movimentação. Agora também, né, aí sim, pra gente fechar de vez, Bruno, uma tendência, eu tenho fatores aqui e indicadores que apontam para uma determinada direção. É garantido que aquela mudança vai acontecer? Não, porque aí só se a gente tivesse a tal da bola de cristal e esse poder de prever o futuro. Eu não posso garantir que algo vai acontecer, porque, como eu disse, são muitos fatores, então podem surgir outras realidades ou outros fatores que de repente modifiquem aquilo que era uma tendência dada como líquida e certa. Por exemplo, a gente vinha numa pegada mundial muito grande, ligada à sustentabilidade. No entanto, como a gente teve Covid e todo o impacto econômico gerado pela pandemia, obviamente os governos e as empresas nos últimos anos se tornaram muito menos preocupados com a questão ambiental, porque estão mais preocupados em reativar a economia. Então, por mais que eu tenha fatores ou mudanças ou indicadores ali apontando para uma determinada direção, eu nunca vou ter 100% de certeza que algo vai acontecer ou não. Por isso é uma tendência, por isso a gente deve manter esse olhar atento para esses fatores, para esses indicadores, tentar acompanhar o mercado da melhor maneira possível para que a nossa empresa esteja sempre se antecipando a esses movimentos de mudança. Lembrando sempre de uma colocação que eu gosto de fazer nas minhas aulas, né? O imprevisível não tem esse nome à toa. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_Talk to Biz no Instagram e também no Threads. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Você pode consumir no formato áudio, nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no formato em vídeo pelo YouTube. Por fim, deixo sempre aquele pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, ao seu dia a dia profissional, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!